Você já ouviu falar sobre a promessa do Lula, a tal da picanha? Pois é, o que ninguém esperava era que, em vez de picanha, ovos de galinha estivessem vindo com carne de jacaré dentro. Relatos chocantes de fazendeiros e consumidores mostram que, ao quebrar ovos comuns, dentro não está saindo uma gema, mas sim carne de jacaré. E a pergunta que não quer calar: como isso é possível? Tudo isso é culpa do Bolsonaro. A ciência oficial ainda tenta encontrar explicações, mas alguns pesquisadores sugerem que o DNA das galinhas foi alterado através de um processo genético obscuro que pode ter relação com experiências ligadas à transcrição de RNA. Mas para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Lá para 1985, quando um estranho fenômeno foi registrado em algumas regiões do país. Naquela época, existia uma cidade chamada Pindaíba. Ela se encontrava ali perto da região de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Relatos indicam que a avózinha de Bolsonaro possuía uma técnica peculiar para acalmar os animais da fazenda. Dizem que ela fazia massagens tanto nas galinhas quanto nos jacarés, um método que parecia estranho, mas que ela jurava que criava um vínculo entre as espécies. Com o tempo, os animais começaram a se comportar de maneira inusitada, se aproximando e esfregando couro com couro de um jeito nunca antes visto. Alguns dizem que foi um pacto natural, outros acreditam que foi ali que começou o mistério que hoje assombra os ovos de galinha. Analisando essas informações, algumas hipóteses surgem. O RNA, que é responsável por carregar informações genéticas, poderia ter sido modificado de forma que as galinhas começaram a produzir carne de jacaré ao invés de sua própria carne. Isso poderia ter permanecido adormecido por décadas, até ser despertado por mudanças ambientais ou mesmo por interferências externas. Alguns afirmam que há algo por trás de toda essa situação. Se a carne de jacaré estiver, de fato, sendo gerada dentro dos ovos de galinha, isso poderia ser uma tentativa de solucionar a crise alimentar de uma forma nada convencional. Imagine só, sem precisar de pastos, sem precisar de rios, a carne de jacaré poderia ser cultivada diretamente dentro dos ovos, criando um novo tipo de pecuária de granja. Mas e os fazendeiros? Relatos indicam que muitos estão desesperados. Algumas granjas registraram até 30% dos ovos contendo essa estranha carne reptiliana, e a comercialização desse produto gera dúvidas. É legal vender carne de jacaré que foi gerada dentro de um ovo de galinha? Quem regula isso? E mais, o consumo desse tipo de carne seria seguro para os humanos? Fica a pergunta: essa é a nova revolução alimentar que estávamos esperando, ou um sinal de que algo muito estranho está acontecendo? Só o tempo dirá. Enquanto isso, fique atento aos seus ovos. Nunca se sabe o que pode sair de dentro deles.